Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, presidente do Conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, e empreendedor na área de saúde. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, especialmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que é de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, eu tive o prazer de conversar com a doutora Gisele Sampaio, que é médica neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e professora livre-docente da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, e o Renato Cunha, vice-presidente de Vendas e Operações Latam da Rapid AI e conselheiro Latam da empresa Viewmind. A doutora Gisele nos trouxe um panorama do tratamento atual do AVC no Brasil, destacando os principais desafios enfrentados, e o Renato compartilhou conosco o estado atual da inteligência artificial na neurologia vascular, apresentando algumas aplicações e casos de uso observados aqui no Brasil. Além disso, a doutora Gisele também compartilhou sua visão sobre o papel da inteligência artificial na neurologia vascular, destacando os principais benefícios. E, por fim, o Renato também falou dos desafios e considerações ao adaptar e integrar essas ferramentas aos protocolos clínicos estabelecidos. Para continuar a nossa conversa, eu tenho o prazer de receber novamente aqui hoje a Gisele e o Renato. Prazer ter vocês aqui novamente. Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui de novo para continuar esse tópico aí tão palpitante. Obrigado, Gustavo. Grande prazer estar com vocês novamente. E vamos lá, vamos conversar mais de AI, que o assunto está quente. Eu vou começar por você mesmo, Renato. E aí vou querer saber sobre a implementação da inteligência artificial e essa questão que até citei um pouquinho na primeira parte do episódio, né? Muitos enxergam inteligência artificial como mais um custo em um setor super espremido por aumento dos custos, que é a saúde. Como é que você enxerga isso, né? E queria saber se vocês têm feito também estudos a respeito de viabilidade financeira de soluções de inteligência artificial na neurologia vascular e na saúde como um todo, e como passar para um cliente final, né, que é um hospital, uma operadora, uma empresa de diagnósticos, que o uso da inteligência artificial, aqui no caso na neurologia vascular, vai justificar um eventual aumento de custo, porque a gente está melhorando a qualidade e está reduzindo o custo do tratamento daquele paciente como um todo, melhorando o desfecho. Obrigado, Gustavo. Agradeço pela pergunta, porque eu acho que esse é o ponto fundamental hoje, né, na adoção de tecnologias e na incorporação de inteligência artificial na área de saúde. Esse tópico ele vem evoluindo de uma forma bem rápida, não só na área de saúde, mas em todo o ecossistema de inovação. A mudança de um entendimento de que uma solução tecnológica ela vai crescer, ela vai ter muitos usuários, ela vai ter um valuation cada vez maior, até um ponto onde ela não entrega valor nenhum e aquele valuation era simplesmente uma especulação. Hoje, todo esse ecossistema está focado em gerar valor. Está focado num componente financeiro onde é preciso que isso se sustente não só sobre o aspecto da empresa que tem uma inteligência artificial, mas sobre o sistema de saúde também, ela consiga prover benefícios, não só benefícios assistenciais, mas também benefícios econômicos para a estrutura de saúde. Existem propostas de valores claras em algumas soluções de inteligência artificial, mas existe muito buzz. Eu costumo usar uma frase que eu gosto muito, que é separar o nice to have do must to have. Aquilo que é nice, que é legalzinho, que é bonito, nossa, que funciona bem, mas que ele não muda a conduta, que ele não muda desfecho clínico e que ele não traz componente econômico além de custo maior para o sistema de saúde, ele não sobrevive ao longo do tempo. Então a gente tem trabalhado de uma forma muito forte nesse conceito, nessa ideia. E foi deste conceito e dessa ideia que se sai de uma busca de uma solução de algoritmos, que algoritmos ao longo do tempo ele acaba tendo um valor marginal zero, ele não traz benefício nenhum, se ele simplesmente é um pós-processamento de alguma coisa que um ser humano poderia estar fazendo, mas que o ser humano ainda precisa ter a opinião final daquilo, para uma plataforma onde o fluxo de um processo seja suportado por inteligência artificial para ganhar eficiência. Vamos pegar o exemplo do AVC. E aí a gente entra num outro desafio hoje, que são os silos dentro de instituições, né? Quem paga por uma solução de imagem com inteligência artificial, com pós-processamento de inteligência artificial? É a radiologia? É TI?
é o departamento da neurologia. Aonde acontece o retorno de investimento disso hoje, num estágio que a gente está inicial? O convênio paga um processamento da inteligência artificial. Hoje só nos Estados Unidos o FDA tem um protocolo de reembolso por Medicaid, Medicare, para LVO, né? No Brasil, isso é um horizonte distante. Como que a gente foca isso em termos de retorno de investimento? É aumentar procedimento. É você ter um nível maior de tratamento, que isso se reverte em suporte econômico para a operação de um hospital. A que custo? Há um custo de qual você, tratando mais pacientes, você traga mais benefício para o paciente. E aí que a inteligência artificial tem o seu valor, né? Ela ajuda a selecionar corretamente o paciente e evitar tratamentos fúteis. Mas esse retorno de investimento vai acontecer aonde? Lá no bloco cirúrgico, lá na hemodinâmica. Nessa conversa interna entre os stakeholders, a radiologia pode ser assim, não, eu estou pagando por um equipamento, eu vou ter um custo para se reverter em retorno de investimento lá na área. Então, esse amadurecimento de mercado ainda são desafios que a gente vê hoje, né? Eu vou dar alguns exemplos de estudos que foram publicados agora no International Stroll Conference. Foi 2 semanas atrás, né, doutora Gisele? A doutora Gisele estava lá. Teve um estudo mostrando um hospital americano, o Ascension de Illinois. Eles avaliaram em 3 anos 1.732 pacientes. Isso metade antes de implementar o Rapid, metade depois de implementar o Rapid. Que benefícios que eles encontraram com a implementação dessa tecnologia? Uma redução de 30 minutos de tempo porta-punção, né? De porta-procedimento, início de procedimento para trombectomia mecânica. E incrível, eles aumentaram em 51% a quantidade de trombectomia mecânica, porque eles conseguiram selecionar melhor e indicar pacientes que antes eram perdidos dentro daquele fluxo descoordenado. Eles tratavam, em média, 9,6% dos pacientes antes, e eles saltaram para 14,5%. Então, aquele argumento de, mas se eu colocar isso, o paciente não vai vir mais paciente, mas você vai conseguir ter um nível de sensibilidade e de eficiência para você detectar pacientes que podem se beneficiar de uma terapia, né, que muitas vezes podem ser perdidos dentro do fluxo descoordenado. Mas vamos vir para a América Latina. A clínica alemã apresentou um trabalho também, quase o mesmo N, 1.776 pacientes. O tempo foi maior, foram quase 8 anos. Aumento de trombólise, trombolítico, 17,3% a mais de pacientes trombolizados depois de implementar a solução do Rapid. E 100% a mais de trombectomia mecânica. O Ascension, eles tinham 9,6% dos pacientes tratados, eles foram para 14%. A clínica alemã, eles tinham 5%. Eles dobraram, eles foram para 10%. E quando você olha um Ascension que foi para 14%, ainda talvez exista mais espaço para melhoria. Mas o espaço para melhoria nem é a tecnologia de inteligência artificial pura, é o fluxo todo de comunicação, avaliação e o uso da inteligência para selecionar esses pacientes de forma muito rápida. Então, acho que a gente está chegando nesse ponto, né? E, obviamente, o estudo da clínica alemã mostra um desfecho clínico favorável. Mais 10% de pacientes saíram com condições de voltar a uma vida normal. E o mais impressionante, né? Porque todo esse foco de retorno de investimento, a gente não pode perder nunca o foco no paciente. A clínica alemã mostrou uma melhora em 10% de pacientes com desfecho clínico favorável, que é aquele paciente que vai poder voltar a trabalhar, que é um paciente que vai ter poucas sequelas, que é um paciente que vai ser socialmente ativo, né, em vez de ser um peso para a sociedade, que é uma pessoa que vai ficar acamada, que vai ficar com sequelas graves. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, mas ela não é aquela conta de pão, né, aquela conta de Excel, onde quanto custa isso e quanto isso vai me render por mês. Porque é um cálculo mais complexo que exige com que as instituições olhem isso de uma forma diferente. Daí eu passo para a Gisele aqui, porque a pergunta que eu tinha para você era falar também dos usos clínicos, né? Alguns exemplos que você já tem feito aqui. Então, por favor. E eu vou entrar um pouco, Gustavo, na fala do Renato, porque é muito difícil realmente mensurar o benefício da tecnologia e olhar. A gente vive uma época que a gente nem consegue enxergar as mudanças mais para frente. Então, eu tenho o prazer de trabalhar aí no Einstein há bastante tempo. Então, antes de ser head de pesquisa clínica, eu fui gestora durante 10 anos do programa de neurologia.
E eu escutei de gente que viveu as incorporações da tecnologia do Einstein perguntas como a seguinte: se a gente tivesse feito um estudo de custo-efetividade há muitos anos atrás, quando se decidiu comprar a primeira ressonância magnética no Einstein, nunca ninguém tinha incorporado a ressonância magnética. Então, tem benefícios que talvez a gente nem consiga enxergar que vão acontecer, fora a complexidade do que você citou, de quem é que paga a conta. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar realmente com esses modelos de custo-efetividade. Eles são necessários, mas eles não podem ser engessados. Então, um dado super bonito do nosso estudo de trombectomia brasileiro é o estudo de custo-efetividade da trombectomia dentro do Sistema Único de Saúde. Então, você paga mais no início, mas daqui a 1 ano, 2 anos, o sistema vai ser beneficiado porque aquele paciente não vai estar acamado, ele vai permitir com que o indivíduo retorne talvez à sua força de trabalho. E no AVC uma coisa que é mais cruel, muitas vezes um paciente com AVC, ele não só sai do mercado de trabalho, como ele tira um familiar do mercado de trabalho. O Raul Nogueira, que é esse investigador que você cita, com quem a gente trabalha muito, que é um brasileiro, né, hoje está na Pensilvânia, ele fala muito isso. O melhor desfecho clínico de custo-efetividade do AVC é a morte, porque a sociedade não paga, né, pelo que a gente vai precisar para reabilitar aquele paciente, né? E essa comparação dele é muito cruel porque é isso, o paciente com AVC, ele não morre. Então, a mortalidade por AVC é em torno de 20% a 30%. A gente não está falando de infarto agudo do miocárdio. Ele fica como peso para a sociedade. E é isso que a gente precisa enxergar quando a gente faz essas contas de custo-efetividade, né? Então, se a gente fosse simplista, era isso. Se morresse, a gente ia ter uma conta que se fechava no final, mas o paciente vai permanecer, ele vai permanecer sequelado e ele vai ser um ônus para a sociedade, fora um ônus para a família. Então, essa é uma conta que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, aprender a fazer, né? E eu acho, Gustavo, que existem vários exemplos, né, de incorporação, de como é que essa tecnologia ela pode nos ajudar. Então, no episódio passado, aí, a gente discutiu aí algumas delas. E saindo um pouquinho do atendimento agudo, né, muito melhor do que a gente tratar rápido um AVC é que aquele AVC nunca aconteça, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito com prevenção primordial e prevenção primária. Então, sendo a prevenção primária o tratamento dos fatores de risco e sendo a prevenção primordial, a gente permitir com que os fatores de risco nem se instalem, né? E eu acho que a tecnologia, ela tem a capacidade de nos ajudar nisso. Por exemplo, usando um reloginho como esse que eu estou utilizando, de saber que o paciente tem uma fibrilação atrial, detectar antes do AVC acontecer e tratar aquele paciente, dar um anticoagulante. Então, esse é um exemplo simples e que realmente pode ser aí aplicado. Já tem tecnologia mostrando a capacidade de detecção de fibrilação atrial pelo rosto do paciente, né? Então, quem sabe um dia a gente vai entrar no metrô e alguém vai dizer, você está em fibrilação atrial, procure seu médico, né? Então, trabalhar com essa prevenção, né, que vem antes, é fundamental. Tem um estudo muito bonito que está sendo conduzido no Rio Grande do Sul, pela Sheila Martins, que avalia o uso de uma polipílula para paciente de médio e baixo risco vascular, que incorpora um riscômetro de AVC, que é simplesmente um aplicativo no qual o indivíduo mede lá o seu risco e recebe aí as informações para levar uma vida mais saudável, para evitar que, de fato, o AVC aconteça, porque é isso que a gente precisa, para diminuir o ônus da doença cerebrovascular no nosso país e no mundo todo. A gente precisa trabalhar com prevenção primordial e primária. E voltando à questão dos aplicativos, né? Não é todo aplicativo que vai ser bom, né? Tem uma revisão do Valery Feidin, publicada aí na Stroke há um tempo, que faz uma revisão sistemática do uso de aplicativos para AVC, para prevenção primária e secundária. E ele encontra dados super interessantes, porque quando você vai fazer revisão sistemática, quem trabalha com pesquisa sabe disso, a gente usa como base o PubMed, então pesquisa todos os artigos. Para fazer revisão sistemática de aplicativo, a gente precisa entrar nas lojas do Google, nas lojas da Apple, para saber, bom, o que tem de aplicativo, e desses inúmeros aplicativos que eles revisaram, mais de 200 aplicativos, que eram especificamente para a doença cerebrovascular, 6 preenchiam os critérios que eles julgavam como importantes para serem usados na prevenção primária, que é ter sido validado cientificamente, usar premissas em estudos validados, serem acessíveis do ponto de vista de linguagem, né? Então,
adorei a tua frase, assim, do nice to have e do we should have, we have to have, né? E ainda acrescento a tudo isso a dimensão tempo, né? Porque talvez o que eu precise ter num momento, daqui a 5, 10 anos, eu não precise mais. E eu acho que isso a gente aprendeu um pouquinho voltando ao Rapid, né? Então era super bonito ver as imagens do que é tecido salvável, do que não é. E hoje a gente entende que para algumas situações menos é mais. O que é melhor é tratar o paciente com o menor tempo, às vezes só com a tomografia de crânio, sem a necessidade do aplicativo e sem a necessidade da perfusão. E para outros pacientes eu vou precisar saber se eu tenho ou não tecido salvável. Então, um dado super importante já apresentado aí no International Stroke Conference que você citou, do nosso segundo estudo Resilient, em que a gente selecionou os pacientes sem o uso da perfusão. E os pacientes foram melhor quando tratados com trombectomia, mas os pacientes mais idosos não foram. Então, talvez na nossa população a gente precise dos aplicativos e da perfusão para selecionar quem é o idoso que eu vou tratar. Principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, onde o dinheiro é limitado. O mesmo dinheiro que vai fazer prevenção primária, primordial, que trata o infarto, o AVC, né, que trata o paciente com HIV, ele vem de um bolo só. Então, a gente precisa entender bem como aplicar, né, para beneficiar o maior número de pacientes dentro de um sistema de saúde com recursos limitados. Até complementando, né, doutora Gisele, como o desenvolvimento dessas tecnologias, ela justamente busca acompanhar essa própria evolução de tratamento dos pacientes e a própria democratização da tecnologia. Hoje a Rapid, por exemplo, tem um dos módulos novos de inteligência artificial capaz de detectar LVO numa tomo sem contraste para hospitais que não têm condições de fazer angiotomografia, né? Ele tem uma capacidade 55% maior do que o nosso olho humano para detectar uma oclusão. Então, você começa a trazer, a sair de um grande hospital de primeira linha que tem todos os recursos, e aí para hospitais mais rurais, menores, que muitas vezes têm recursos super limitados, mas a gente começa a trazer inteligência artificial para suportar todos esses processos de uma forma mais simples, mais rápida, mais barata. Tá ótimo. Até para quem está nos ouvindo aqui, LVO é oclusão de grandes vasos, não é isso? Tá. Então, Renata, eu vou voltar para você até, porque tem um outro tema que eu acho muito importante e que tem sendo muito discutido. Você mesmo falou aqui, né, do Chief Healthcare AI Officer, e o governo dos Estados Unidos anunciou um cargo de chefe de inteligência artificial relacionado ao governo, para conseguir olhar tudo que tem sido feito por grandes empresas de tecnologia. E aí eu queria perguntar para você como que você enxerga as preocupações éticas, o viés nos algoritmos, a equidade na saúde, no desenvolvimento e implementação de soluções de inteligência artificial. Perfeito, excelente pergunta, porque essa é a minha grande paixão hoje, que é justamente discutir, entender e aplicar governança na área de inteligência artificial. Agora, em março, a primeira diretoria da Coalizão para a Inteligência Artificial em Saúde nos Estados Unidos assumiu, né? Ou seja, é uma iniciativa extremamente recente. Fazem parte FDA, Casa Branca, Google, Johns Hopkins, Clinical Mayo, Microsoft, Stanford, são 20 entidades que têm o objetivo de harmonizar padrão e relatório para a inteligência artificial, ajudar usuários a avaliar a tecnologia e criar um framework para garantir cuidado de qualidade, com confiança e que atenda às necessidades da saúde e dos pacientes, né? Isso é fundamental hoje. A gente vive esse boom, mas as melancias vão se ajeitando ao longo da caminhada e precisa ser feito isso. Dos dois lados, né? A indústria, no mercado regulado como o nosso, ela tem que ser regulada e tem que ser regulada da forma correta. Assim como do outro lado, os usuários, os hospitais, as instituições, elas precisam ter capacidade para discutir isso, né? Num framework de governança de inteligência artificial hoje, eu vejo como fundamental você entender como é que foi validada aquela tecnologia, primeira coisa. E ter escala para isso. Uma tecnologia que ela muda um protocolo, que ela muda uma conduta, ela tem um nível muito maior de importância de uma tecnologia que simplesmente substitui um trabalho rotineiro humano, que pode ser melhor que o humano, porque o humano cansa num trabalho totalmente mecânico, né? A outra é avaliação de retorno de investimento. Sem isso, nada fica de pé. O sistema de saúde fica cada vez mais caro, as empresas entram com soluções que não sobrevivem, né? Elas precisam ter soluções que tragam uma solução de sustentabilidade. A outra é como é que essas novas soluções se integram com sistemas legados, porque a área de saúde extremamente complexa, ela possui rotinas e processos extremamente complexos.
Eu não posso simplesmente incorporar uma tecnologia nova e dizer, olha, em paralelo a tudo que eu tenho aqui um software de inteligência artificial rodando. Ele precisa estar incorporado dentro do meu protocolo, senão ele não vai funcionar direito. E como é que é a interface disso com meus usuários? O meu usuário, ele foi treinado, ele consegue entender o que está escrito ali, ele consegue usar isso num aparelho de celular dele, ou ele precisa ter uma VPN para acessar. E a outra, tão importante quanto, é a gestão de risco. Eu vou incorporar uma tecnologia nova de inteligência artificial, quais são os riscos que eu tenho disso? Quanto que uma ferramenta dessas pode me trazer de falso positivo? Quanto uma ferramenta dessas pode perder de detectar alguma anomalia? Porque isso acontece, a inteligência artificial ela nunca é 100% eficiente, a gente não tem tecnologia hoje. Eu conheço um módulo da Rapid de sangramento que chegou em 99,7%. Isso significa que 0,3% ele vai dar um alerta de que tem um sangramento e não tem. É um número ínfimo, mas são 0,3 pacientes. Mas, enfim, eu vejo com muito interesse trabalhar nessas questões de governança. São importantes para todo o mercado, para toda a indústria de saúde, porque a gente está vivendo um momento muito único, onde muita tecnologia, muita inovação e muita coisa nova está vindo com um linguajar diferente. Coisas muitas vezes herméticas que os stakeholders da área de saúde não estão acostumados a conversar, estão aprendendo agora, né? Muito bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio e aí eu vou passar a palavra para a Gisele para informar aqui, né, para o nosso ouvinte, como que isso tem funcionado na prática aqui no Brasil, né? Então, vamos supor que algum conhecido teve um diagnóstico de um AVC agudo. Qual que é a chance de ser encaminhado a um hospital que já esteja utilizando a inteligência artificial? Então, como é que está essa adoção na prática? Que a gente falou bastante aqui do que a gente gostaria e de como a inteligência artificial ajuda, mas para fins práticos, né? Se alguém que você conhece tem um AVC e já vai ser diagnosticada e tratada com auxílio de inteligência artificial? Pergunta excelente, Gustavo. Então, eu acho que a gente pode traçar o caminho do paciente com AVC, né? Então, hoje a gente tem aplicativos que ajudam o indivíduo a identificar os potenciais sinais e sintomas de AVC, né? Então, acho que super importante é essa educação, então, de saber que o indivíduo que tem uma paralisia de um lado só do corpo, uma dificuldade súbita para falar, uma perda de campo visual, ele deve imediatamente ser levado a um sistema de saúde que consiga tratar o AVC. E aí a gente tem essa grande dicotomia dentro do país, sistema público e privado. Dentro do sistema público, então, a gente tem um aplicativo que usa um acrônimo que a gente chama SAMU, né? Que é Sorria, Abrace e Cante uma Música. Se o indivíduo não conseguir fazer dessas 3 ações, ele deve lembrar de chamar o SAMU imediatamente no número 192. Então, a gente tem aplicativos que ajudam aí os indivíduos a identificarem e a chamarem o sistema de saúde. No mundo ideal, o SAMU já levaria o paciente para um hospital com capacidade de tratar o paciente com AVC agudo. A gente sabe que existem heterogeneidades dentro das cidades brasileiras, né? Então, existem cidades muito bem mapeadas, como Porto Alegre, Fortaleza também tem um sistema de referência contra referência muito bem montado. Aqui em São Paulo, a gente está trabalhando arduamente com a secretaria. Então, daqui a 40 minutos vou me reunir com a secretaria sob a liderança aí da doutora Mara Amélia Miranda e a doutora Adriana Conforto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, em que a gente está tentando fazer esse mapeamento para a cidade de São Paulo. Então, chegando ao hospital, Gustavo, esse paciente, ele tem que ser identificado de maneira rápida, então não adianta o paciente saber dos sinais e sintomas e chegar no hospital em que ele demora 1 hora para fazer uma tomografia, né? Então, os protocolos, eles devem levar o paciente a fazer uma imagem de maneira imediata. Para fazer o tratamento inicial, que é a trombólise, se for um AVC isquêmico, a gente não precisa dos algoritmos, e uma tomografia de crânio sem contraste é suficiente para isso. Mas, de novo, a maior parte dos pacientes com AVC chegam aos hospitais que não têm protocolos e que não tem um neurologista na porta. Então, aí entra a tecnologia. Então, alguns hospitais têm a capacidade de fazer telemedicina. Eu citei o exemplo muito bem sucedido desse programa Telestroke, que leva o tratamento aí a hospitais e a pacientes que chegam em hospitais que não têm neurologistas, onde a gente consegue fazer uma avaliação por telemedicina, ver o paciente, ver a imagem utilizando esse aplicativo do Join.
Então, alguns hospitais públicos no Brasil, fonte de financiamento de pesquisa, tem o Rapid. Eu sempre digo, a Escola Paulista teve o Rapid antes do Hospital Albert Einstein. Por causa de um projeto de pesquisa, a gente vem utilizando aí há vários anos. Então, no que o Rapid ajuda, né? Então, ajuda realmente a gente identificar os mimics de AVC, a gente ter uma confirmação de uma oclusão de grande vaso intracraniano, como o Renato citou, o LVO, Large Vessel Occlusion. E a gente chamar a equipe de neurointervenção, que na maioria das vezes não está no hospital, nem em hospitais privados. Então, a gente consegue acionar essas equipes de maneira rápida. Hoje, por exemplo, se chegar um paciente com AVC, seja no Einstein, seja na escola, eu vou receber aqui na palma do meu celular o resultado do Rapid. Então, o paciente está fazendo a tomografia ainda e eu sei que o paciente está na mesa. Então, isso aciona e faz com que a gente consiga acelerar os processos. Então, vamos lembrar dos 2 milhões de neurônios que morrem por minuto. Então, o neurointervencionista, que ocasionalmente pode não estar na casa, ele vai se direcionar para o hospital e vai conseguir chegar e nesse meio caminho a gente consegue reservar a mesa de hemodinâmica, tirar o que não é urgência para que aquele paciente seja tratado da melhor maneira possível. Passando à fase aguda, então a gente vê a importância de prevenir um segundo AVC. A gente tem um estudo epidemiológico muito bonito realizado em Fortaleza há bastante tempo atrás. Foi o maior estudo de pacientes já internados com AVC feito sob a liderança do Dr. João José Carvalho. A gente no Einstein, né, trabalhou com eles num projeto PROAD SUS. E nesse estudo, cerca de 40% dos AVCs eram AVCs recorrentes. Então, a gente não só perdeu a oportunidade de prevenir o primeiro, como o paciente está tendo o segundo. Então, mostrando o trabalho ruim que a gente faz de prevenção secundária. E aí, na prevenção secundária, Gustavo, vem esses outros aplicativos. Então, é um relógio para detectar se o paciente tem fibrilação atrial, né? Então, é a monitorização da pressão arterial, que é um fator de risco super importante para recorrência, né? E aí, a gente volta para o tema da exclusão digital, onde a gente consegue, pro nosso paciente que está no sistema privado, recomendar o uso de todas essas tecnologias e, infelizmente, no sistema público, o paciente ainda é alijado do contato, né, por não ter, né, o que a medicina tem chamado e a literatura tem chamado de digital literacy, né, então, de ser letrado em tecnologia para conseguir usar aí aqueles aplicativos. Mas eu concordo com o Renato que, assim, é um passinho de cada vez. A gente tem que começar, né, então, os early starters vão existir em todas as áreas e, com o tempo, a gente vai fazer a incorporação disso, né? Então, na época da nossa residência, Gustavo, para mim, era impossível pensar numa angiotomografia sendo feita. Hoje, a maior parte dos hospitais faz uma angiotomografia de fase aguda e sabe onde é que está a oclusão do vaso, né? Então, a tecnologia vai sendo incorporada, vai sendo facilitada. Eu acho que é função da gente também trabalhar como é que a gente barateia, né, esses algoritmos e traz ele para dentro do nosso Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga com que mais brasileiros sejam tratados e beneficiados pela tecnologia também. Muito obrigado, Gisele. Nós chegamos ao final do nosso episódio. Infelizmente, há bastante coisa aqui para a gente poder conversar sobre o papel da inteligência artificial na neurologia vascular, especialmente na assistência ao paciente com AVC, né, um acidente vascular cerebral. Gisele e Renato, foi um prazer recebê-los aqui hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer discutir esses temas que são tão caros, acho, para todos nós aqui. Muito obrigado. É um grande prazer, Gustavo e Renato, não só discutir, como aprender com vocês, né? A gente verifica que nesse mundo de AI ou de tecnologia, a gente não é letrado 100% em nada, né? Então a gente aprende a ver de maneira crítica, a pensar em incorporação e olhar mais para frente, pensar num futuro melhor para os nossos pacientes. Para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast. Compartilhe com seus amigos e contatos e também nas suas redes sociais. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.